Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Fernando Haddad ataca o Bolsa Família, o Fundeb e o piso da enfermagem. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, no Brasil, e eu falo isso há muito tempo, eu vou morrer falando, há um falso debate, que é o debate de considerar a correlação de forças só dado pelo número de deputados e senadores no Congresso Nacional, como se não existisse uma necessidade de disputar a opinião pública, a correlação de forças na sociedade, as ideias dominantes entre as classes sociais. E eu já falo isso há muito tempo, que é Haddad, ministro da Economia, e como ministro da Economia, Haddad tem um cargo público, então tudo que ele fala é notícia, tudo que ele fala reverbera, tudo que ele fala tem peso na disputa de corações e mentes, né? Um termo do movimento estudantil que o Zamiliano, né? Bota a foto aí da careca linda do Zamiliano, o Maxwell odeia, mas é isso, tudo que ele fala tem peso na disputa das correntes de opinião da sociedade brasileira. E Haddad foi para um evento do BTG Pactual. Haddad adora debater em banco, né? Banco, olha, ele adora debater em banco. Você não vê ele debatendo com movimento social, em universidade, com sindicato, com movimento negro, com movimento ambientalista, mas banco, Haddad é uma coisa fantástica. Aí Haddad vai para o evento do BTG Pactual, passa 40 minutos num debate, basicamente dando toda a agenda da burguesia, a agenda de austeridade, a agenda de responsabilidade fiscal, a agenda de reduzir custos, de aumentar a competitividade do capital privado e por aí vai. E aí, na última pergunta da mesa, que foi um show de horrores, viu, gente? Um festival do liberalismo, o economista lá do BTG Pactual faz uma pergunta sobre ajuste fiscal, né? Sobre ajuste fiscal, investimento social. E, gente, a resposta do Haddad é igual à resposta do Paulo Guedes. É uma resposta que o Paulo Guedes daria, com certeza, e o Paulo Guedes, inclusive, já falou coisas muito parecidas. Não só o Paulo Guedes, como todo neoliberal. O Joaquim Levy falaria isso, o FHC falaria isso, o Fernando Collor falaria isso. Vamos ver aqui o que é que foi que o Fernando Haddad, o garoto prodígio de São Paulo, da gloriosa USP, falou nessa atividade da banqueirada. Pergunta é um debate, ministro, que sempre aparece de uma forma equivocada. Muita gente, colegas meus, inclusive, falam o seguinte: olha, o governo tem que escolher se ele vai priorizar o social ou vai fazer ajuste fiscal. Ou então alguns falam o seguinte: não, olha, ou o governo investe ou faz ajuste fiscal. Quando a gente olha o exemplo de vários países do mundo, países, por exemplo, os escandinavos, que têm política social consistente, eles têm as contas fiscais em ordem. Hoje, no Brasil, quem vai puxar o investimento, quem puxou o investimento do Brasil de 2017 até o ano passado foi o investimento privado. Hoje, por exemplo, quase todos os aeroportos do Brasil são concessões privadas. Os operadores são empresas privadas que ganharam a concessão por 30 anos. E foi muito bom, os aeroportos melhoraram. A gente quer do setor público, investimento em educação, em saúde pública. Então, fala da importância, que eu acho que muita gente confunde o seguinte: para a gente ter um país mais justo, um país que consiga ter políticas sociais consistentes e consiga investir onde... Gente, antes de passar para o Haddad, só um ponto que é importante destacar. Veja, isso é a fina flor do neoliberalismo, viu? Você que não tem idade para lembrar, faça o exercício e vá atrás dos vídeos da propaganda, das entrevistas, dos debates do Fernando Collor de Mello, que foi, né, o grande momento de instalação do neoliberalismo no Brasil. Veja, o neoliberalismo nunca defendeu o Estado mínimo, viu? Nem a ausência de Estado, viu, gente? O paradigma neoliberal é justamente isso, dizer assim, ó, tira o Estado da produção, tira o Estado da infraestrutura, tira o Estado da regulamentação dos fluxos de capitais, tira o Estado do planejamento e bota o Estado para investir em saúde, educação e política social. Então, o consenso de Washington, como ficou conhecido, o paradigma da revolução neoliberal e neocolonial, não é Estado mínimo, acabar com o Estado, não. É o Estado vai se dedicar único e exclusivamente à saúde, educação e assistência social. O resto, deixa tudo com a burguesia, a pai, deixa tudo com o mercado privado, que é nós, tá ligado? Esse é o paradigma neoliberal. E é isso que o Mansueto Almeida acaba de reproduzir, né? Aí vamos lá ver a fala do Haddad. Onde, de fato, se espera que o investimento público seja mais importante,
a gente precisa ter as contas fiscais em ordem. Essas coisas andam juntas. Se a gente não tiver um país com ajuste fiscal caminhando, vai faltar dinheiro para investimento, vai faltar dinheiro para política social e o juro vai ser mais alto. O juro mais alto é ruim para as empresas e derruba o investimento. É isso mesmo? Essas coisas todas andam juntas? Andam juntas e vou dizer mais, né? A gente tem que prestar atenção no seguinte, às vezes você fala assim, puxa, mas vai acabar a subvenção de custeio, eu vou pagar 0,1, 0,2 a mais de imposto. Mas quanto você está pagando de juro por conta disso? Ou seja, você penaliza toda a sociedade. Agora, se a decisão for injusta, estou disposto a discutir. Não tem problema nenhum. Essa decisão é injusta. Bom, vamos rever. Agora, o que é justo e o que é importante para recompor essa base erodida, essa base fiscal erodida, ele vai dar sustentabilidade tanto para aquilo que foi aprovado no período anterior, recente. Eu quero lembrar a todos que o Bolsa Família, ele é de 2004, mas ele consumia 0,5% do PIB. Hoje ele consome 1,5% do PIB. Esse 1% a mais foi contratado nos últimos 2 anos, não foi contratado esse ano, foi contratado nos últimos 2 anos. O piso nacional da enfermagem não existia. E ele é significativo do ponto de vista orçamentário. O novo Fundeb, eu criei o Fundeb, eu e o Tarso Genro, eu era secretário executivo, ele era ministro, com 10% da soma dos fundos estaduais, como contrapartida da União. Subiram para 23%, meritório, educação básica. Só que fizeram tudo isso sem fonte de financiamento. Então você tem 3 macro unidades de custo grandes, né, que foram criadas, né, sem fonte de financiamento. Então não adianta você achar que você está fazendo o bem criando as despesas mais meritórias do mundo de forma insustentável. Porque depois que a conta chegar, essas coisas podem se desfazer. E o que a gente quer é consolidar essas conquistas. Então a maneira de fazer isso é corrigindo as distorções, criando um marco fiscal que coloca a receita para crescer acima da despesa, num determinado patamar, comprometendo os 3 poderes com resultado, dando transparência para a conta pública. Veja, gente, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês de maneira mais simples o possível. Note, é parte fundamental do paradigma neoliberal a ideia de que o Estado nunca pode entrar em déficit, que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, e aí se faz, a partir disso, uma conta, né, que é uma conta, tipo, por exemplo, de uma família doméstica. Uma casa, ela não pode gastar mais do que ela arrecada, senão vai entrar em falência, não vai ter condições de pagar as contas e por aí vai. Só que isso é falso, porque um orçamento de um Estado nacional não é como um orçamento doméstico, né? O Estado Nacional, ele emite a sua moeda e existe, por exemplo, gastos que têm um efeito multiplicador e um efeito de retorno. Vou tentar explicar isso aqui para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, que um Estado ele entra em déficit para garantir um programa de universalização das creches e das escolas primárias de qualidade. Então, esse Estado ele está gastando mais do que arrecada porque ele quer universalizar o acesso à creche e à escola primária. Veja, esse déficit vai se reverter em importantes melhoras sociais como um todo. Por quê? Uma criança que tem acesso garantido, aliás, um país que garante às crianças creche e escola digna, né, as crianças e adolescentes, esse país vai ter uma força de trabalho mais qualificada, esse país vai ter tendencialmente menos violência, vai ter tendencialmente menos doenças, vai ter tendencialmente menos mortalidade infantil, menos problema de adoecimento de crianças, porque quando eu estou falando de escola digna, eu estou partindo do pressuposto que, por exemplo, nessas creches, nessas escolas, essas crianças vão ter boa alimentação, bom acompanhamento médico, psicológico, bom ambiente de estudos e por aí vai. Ou seja, esse tipo de política, se você for fazer um cálculo contábil simples, o Estado entrou em déficit. Beleza, ele entrou em déficit, mas quanto se deixou de gastar no longo prazo, em termos de serviços públicos mesmos, com evitar problemas, tá ligado?
Então, por exemplo, a criança que tem garantido uma escola, a criança e adolescente, uma escola, uma creche digna, boa, isso vai ter um efeito positivo em várias dimensões, vários setores da economia, da sociedade, da convivência civilizatória como um todo, tá ligado? E mesmo para além dos efeitos que não são quantificáveis do ponto de vista econômico, tipo assim, por exemplo, uma sociedade que todo mundo saiba ler, tem acesso ao letramento básico, é uma sociedade melhor para se viver sobre vários aspectos. Isso não é contabilizado em termos de custo, né, de serviços ou de ganhos e tal. Isso é um valor civilizatório positivo. Então, a ideia de demonizar o déficit público é, dentre outras coisas, uma estratégia do liberalismo para impedir que você coloque debates assim, que há valores que são superiores a um valor meramente contábil, tá ligado? Então, assim, não tem problema o Estado entrar em déficit para, por exemplo, garantir um programa que vai erradicar a fome, que vai universalizar o acesso à escola digna, que vai garantir a despoluição de rios e reflorestamento, que vai melhorar a qualidade da água potável consumida pela população, que a partir disso vai adoecer menos, vai ter menos custos no SUS, ou então um programa que garanta a universalização do acesso ao saneamento básico e a eliminação das áreas de risco, né, que vai fazer com que as pessoas não morram em tempos de chuva, perdam seus bens, suas casas e por aí vai. Aí alguém pode pensar nesse momento assim, mas Jones, isso vai causar inflação, porque déficit causa inflação. Veja, não é verdade. Eu vou também explicar aqui de uma maneira bem básica e bem simples. Déficit, ele só causa inflação em algumas situações e a culpa em si, se a gente for fazer um debate aqui mais profundo, não é nem tanto do déficit público. Porque vamos imaginar dois cenários aqui hipotéticos. Vamos lá. Cenário número 1, que nem é hipotético, é o cenário brasileiro atual. Vamos imaginar um país que tem a sua força de trabalho majoritariamente na informalidade ou desempregada. Um país que tem capacidade ociosa, ou seja, as fábricas, as empresas não estão funcionando com 100% da sua capacidade instalada, e um país que tem capacidade de produzir toda a matéria-prima de uma cadeia produtiva na sua economia nacional, sem depender da importação, sem depender do dólar. Ou seja, um país que consegue, imaginar, construção civil, um país que consegue produzir cimento, a pá, os tijolos, tem os engenheiros, os pedreiros, os mestres de obras, os ajudantes de pedreiros disponível na economia. O gasto público nisso não vai gerar inflação nenhuma, não vai gerar problema nenhum. Por quê? O gasto público ele vai basicamente direcionar fatores de produção que estão ociosos para circularem. Então, assim, galera, assim, em última instância, você vai pegar capacidade instalada na economia nacional, que não depende de importação, que não é sensível ao dólar, que não vai pressionar a balança comercial, que não vai pressionar a balança de pagamentos, e você vai ativar. Então, tem força de trabalho desempregada? Tem. Tem capacidade instalada ociosa? Tem. O circuito produtivo passa majoritariamente pela economia nacional, sem depender do dólar? Tem. Então, você pode gastar. Não vai gerar inflação, não vai gerar desequilíbrio, não vai gerar nada. Um economista pode argumentar que isso tem efeitos de externalidade. Então, por exemplo, vamos imaginar também. Aí, beleza. Vamos imaginar que a gente faz um grande programa de moradia popular e de requalificação de escolas e creches, né, que vai ativar fundamentalmente a cadeia produtiva da construção civil. Isso não vai gerar inflação, isso não vai gerar pressão sobre os preços, não vai gerar nada. Mas alguém pode argumentar que, como efeito externo, potencializando o nível de emprego, vai aumentar o consumo das famílias. Esse aumento do consumo vai demandar, por exemplo, um aumento do consumo do trigo. O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo, que vai demandar maior importação de trigo. Importação de trigo se faz via dólar, né? Aí, como diria o Ciro Gomes, o povo não come dólar, mas come pão. Pão é trigo é dólar. Aí isso vai ter um efeito na balança comercial e de pagamentos e por aí vai. Veja, é verdade. Nesse caso, porém, o problema não é do gasto público em si. O problema é que o povo brasileiro come pão e a gente precisa ser autossuficiente em pão, que é um alimento básico da mesa do brasileiro. E o Brasil tem capacidade, tem terra, tem disponibilidade geográfica, física para ser autossuficiente em trigo? Tem.
Precisa, então, nesse caso, ser um problema? Não. Aliado a isso, a Argentina também é um significativo produtor de trigo. Há possibilidades, a partir do comércio exterior, de a gente aumentar a importação de trigo por um eventual aumento de demanda com grande aquecimento do mercado de trabalho com a Argentina, sem passar pelo circuito do dólar? Então assim, gente, então o problema não é o déficit público, né? O problema é os desequilíbrios estruturantes da economia brasileira, que um eventual programa de ampliação do investimento público pode sim potencializar, mas isso não é o problema do consumo da classe trabalhadora, nem é o problema do aumento do déficit público. É o problema de desequilíbrio estrutural, porque puta que pariu, né, gente? Se o povo come feijão e come pão, porra, o país tem que tomar como estratégico garantir a autossuficiência na produção de trigo, que é pão e feijão. Mesma coisa, vai ver se na China ou no Vietnã, que é o povo lá, o principal alimento é o arroz, vai ver se eles brincam na produção de arroz. É política de segurança nacional, prioridade nacional a produção de arroz, gente. Nem choro nem vela, não. Não, isso, veja, isso é uma questão de soberania nacional. Não existe isso de você pegar os principais elementos que compõem o consumo popular alimentício de um povo e um país não tomar como prioridade dominar os ciclos produtivos, né, e ser autossuficiente nisso. Isso não existe, né, a nível de soberania nacional. Agora, claro, se você for um país de capitalismo independente destroçado pelo neoliberalismo, é provável que isso aconteça, né? É isso. Aí vamos pegar agora o segundo exemplo hipotético. Vamos imaginar um país que ele está funcionando com 100% da capacidade produtiva instalada. Todas as fábricas e empresas estão funcionando a 100% da sua capacidade produtiva. Esse país está com pleno emprego. Aí o governo decide, por exemplo, operar uma política de déficit, fazendo uma política de renda básica universal. Ele vai pagar 1.000 conto para todo mundo. Isso vai potencializar uma explosão de consumo, por exemplo, de produtos da linha branca, né? A galera vai, vou pegar esses 1.000 contos do governo, vou comprar aqui um computador, vou comprar um micro-ondas, vou comprar uma geladeira, vou comprar um fogão novo e por aí vai. Só que não há capacidade de ampliar a produção nacional de eletrodomésticos de linha branca, né? De jeito nenhum, porque está a 100% da capacidade instalada e criar nova capacidade instalada vai demorar um tempo, não vai ser imediato. Aí, nesse caso, esse déficit público, por exemplo, pode ter como causa a inflação e mesmo o aumento da importação, reduzindo barreiras comerciais, pode não ser suficiente para você baixar o preço que vai disparar, porque você vai ter uma procura muito acima da capacidade de oferta, né? Você vai ter uma demanda muito acima da capacidade de oferta da economia. Esse caso pode gerar inflação. Então, assim, déficit público é ruim? Não, porra, não. Déficit público é um instrumento de política econômica, né? Tendencialmente, inclusive, o recomendado é que o Estado opere em déficit, porque todo déficit público é superávit do setor privado, das famílias e das empresas, tá ligado? Então, você está girando a economia. Veja, isso são economias. Mas a economia que é importante, isso nem é marxismo, gente, é heterodoxia de política econômica, keynesianismo e por aí vai, né? Ou uma abordagem kalekiana, por assim dizer. Então, veja, o fundamental é uma mentira neoliberal. É uma mentira neoliberal que todo déficit público é ruim. É uma mentira neoliberal que toda política social, para ela ser efetivada, tem que ter uma fonte de financiamento prévio. É uma mentira, simples e objetivamente, gente. É uma mentira. É uma mentira. É claro que a gente precisa pensar nos desequilíbrios da economia, a gente precisa pensar na dependência, a gente precisa pensar se os principais bens e serviços consumidos pela classe trabalhadora têm capacidade de ser produzidos na economia nacional, precisa pensar na produtividade, precisa pensar nas questões de infraestrutura, de integração nacional. E tudo isso tem que ser um cálculo da política econômica. Então a gente não pode, por exemplo, que é o que acontece no Brasil, viver numa política econômica que está voltada a criar pequenos ciclos de consumo e que desconsidera totalmente a dependência econômica, científico-técnica do país e a redução cada vez maior da complexidade produtiva, achando que, né, o país vai sobreviver com soja, carne de vaca e minério de ferro. Mas veja, déficit público não é um problema em si. Veja, não é um problema adotar uma política social sem ter uma fonte de financiamento prévio. Inclusive, gente, essa é a fina flor do neoliberalismo. Essa é a fina flor
neoliberalismo, porque, inclusive, o Estado pode entrar em déficit agora e esse déficit ser fundamental para ter superávites seguidos no próximo período. Então, por exemplo, é um exemplo bem simples de entender isso. Alguém seria contra o Estado brasileiro entrar em déficit para financiar pesquisas como as que geraram o descobrimento do pré-sal? Óbvio que não, né, gente? Porque esse tipo de déficit público gera riqueza, tá ligado? Você faz o déficit público, nem foi o caso, mas só ilustrando, você faz o déficit público e esse déficit público vai gerar uma riqueza lá na frente que pode garantir um superávit. Então tudo depende do ciclo de planejamento, tudo depende para onde está indo a política econômica, tudo depende qual é o sentido de projeto de país que você está construindo. Então essa fala do Haddad é a fina flor do neoliberalismo. Que bom que foi construído o piso da enfermagem. Isso não é um problema. Sabe o que é o problema? É ter o SUS e depender da importação médico-hospitalar do estrangeiro e depender basicamente do estrangeiro para nosso consumo de medicamentos, de química fina e por aí vai. Isso que é um problema, tá ligado? Galera, pelo amor de Deus, pô. É a fina flor do neoliberalismo, o raciocínio do Haddad. Aí veja a continuidade da fala dele. Fazendo essa distinção importante entre o que é estoque e o que é fluxo, para a gente chegar num fluxo confortável e seguir a vida, tomando as medidas microeconômicas que nós estamos tomando, né? Falávamos há pouco, antes do evento aqui, da agenda microeconômica que nem sempre está recebendo atenção. Acabamos de aprovar o marco de garantias. Marcos Pinto mandou 10 ações, 10 projetos de lei, desenrola, debenture, direito de minoritário, marco de garantia que nós desarquivamos. As debêntures incentivadas, viu, gente? Para quem não está por dentro, é uma das medidas fundamentais para a privatização de presídios, de escola, de hospital, de creche, de estrada, de floresta, de tudo que você imaginar, que o Haddad está comemorando, evidentemente, né? Refizemos o texto, aprovamos no Senado, mandando para a Câmara que validou o texto do Senado. Um conjunto enorme de coisas que estão sendo feitas. Agora o marco de seguro, o contrato de seguro, a gente sentou com a CNSEG para acertar um marco de seguro no Brasil que tem um potencial de dobrar de tamanho, se a gente acertar a mão no marco regulatório. Então tem muita coisa andando paralelamente a essa agenda macro que também tem efeitos macro, embora sejam reformas microeconômicas e que, na minha opinião, o Marcos Pinto está levando à frente com muita competência. Ministro, em nome do BTG Pactual... Em resumo, gente, o ministro neoliberal defendendo um programa econômico neoliberal, atacando políticas sociais dentro de uma lógica neoliberal. Aí depois vai ter gente que vai dizer: ah, mas não tem o que fazer, porque a gente não tem maioria no Congresso e na Câmara, porque não sei o quê. Veja, gente, realmente, né? A Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados são reacionários e liberais. O ministro da Fazenda também é um liberal, que defende o liberalismo. Então, assim, realmente é um grande reforço para o liberalismo no Brasil essa ser a agenda do ministro da Fazenda do governo Lula. Aí quando você não disputa a sociedade, não tensiona a institucionalidade, realmente, né, você faz quase nada, mesmo tendo, sei lá, 5 mandatos na presidência, você não apresenta reforma nenhuma. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça que agora o canal tem a opção Seja Membro do canal. Então, se você quiser chegar junto, se você quiser contribuir, assina aqui. Seja membro do nosso canal, eu vou ficar muito grato se você puder ajudar, puder divulgar, puder espalhar esse vídeo e nosso canal como um todo. Um beijo e até a próxima.